comprar e não pagar, rapaz, fecha a tua boca. Eu tenho que trabalhar, se não trabalhar, não fome. Só de perto de mim, coisa ruim. Eu conheço a Bíblia, conheço Jesus e sei quem é Ele. Eu conheço Ele. Tem que trabalhar sim, a mão está calejada, mas quando levanta a mão para cima, o céu se abaixa, porque Deus está na nossa vida. Cheguei em Brasília, só bacanas, só doutores, e o seminário aberto vai entrando fininho, vai entrando. Quando termina, pastores chegam e dizem assim: me dê o seu telefone, eu preciso de agendar você para a minha igreja. Eita, irmão, tem gente que não gosta disso, mas eu gosto porque quem me levantou? Se não era analfabeto, não sei nem falar o português direito. Eu abracei um pastor esse dia e nós começamos a falar os dois juntos. E ele falou assim: irmão Nelson, eu vou te dizer uma coisa: o meu Deus vai te exaltar, o meu Deus vai te levantar dos quatro cantos desse país. O meu Deus manda te dizer, homem, que Ele te chamou, te escolheu para ser um grande homem na terra. E não curva a cabeça não, deixa Deus te usar. Eu virei para ele: se é Deus que está falando, eu sei o Deus é grande, eu tenho capacidade sim para fazer. E por gentileza, nessa noite, se Deus te chamou, não abaixa a cabeça não, deixa Deus te usar, porque Ele é grande e usa quem Ele quer. Vai lá. Vamos aqui no livro de 1 Reis 18, versículo 15. Vamos falar aqui um pouquinho sobre o altar de fogo. Arrumar o altar, consertar nossas vidas. Vai pegar aqui hoje. Disse Elias, 1 Reis 18, versículo 15. Disse Elias: tão certo como vi o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou, deveras hoje me apresentar a Ele. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe e lhe anunciou. E foi Acabe ter com Elias. Vendo, disse-lhe: és tu perturbador de Israel? Respondeu Elias: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste aos mandamentos do Senhor e se guiaste aos Balaíns. O rei Acabe queria intimidar o profeta. O rei Acabe queria calar a boca do profeta. Muitas pessoas hoje em dia, pastores, irmãs e irmãs, querem calar a boca dos profetas, mas Deus não deixa por calar. Sabe por quê? Se alguém calar minha boca, Deus levanta uma criança, que levantou Jeremias. E Joaquim era o Todo-Poderoso, e Jeremias foi falando que Israel precisava de um conserto. E quando Jeremias falou com o rei Joaquim, ele então, ali, ele se ignorou. E o profeta Jeremias continuava falando. Um belo dia, Jeremias teve que chegar diante do rei, com a canga no pescoço, encangado, dizendo: Israel está preso no pecado, e Deus precisa, Joaquim, que tu liberta eles. Deixa, adora o Senhor, faz sacrifício ao Senhor. Passando longos dias, passando longos tempos, Jeremias não viu que cumprir o que ele profetizou. Mas nós hoje, no século 21, nós estamos vendo e vendo, e assistindo e vindo tudo que Jeremias profetizou. Então hoje, irmãos, muitos querem calar a boca de profeta e não quer deixar Deus falar. O pastor ou o irmão que fala a verdade é encostado no canto, é banido do meio da sociedade evangélica, porque gosta de ouvir frases que não seja verdade, gosta de ouvir gosta de ouvir levantar pessoa com palavras que não têm edificação. Mas quem fala a verdade, fala, querendo nós ou não. Deus usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer, do jeito que Ele quer. O rei Acabe estava pensando que ele mandava no pedaço. Ele estava pensando porque ele era rei, mas ele esqueceu que em cima tem um rei que não deixa se corromper. Então muita gente hoje está pensando que a igreja é dele, ou minha ou nossa. Não, a igreja tem dono, e o dono da igreja é zeloso, e o dono da igreja se chama Jesus, e foi ele que pagou o preço da cruz do cavalo para te comprar e te comprar. É por isso que ele é ciumento e levanta quem ele quer, da maneira que ele quer. Portanto, nesta noite, se seu altar estiver desarrumado,
de homens corajosos para encarar cara a cara e pregar a verdade e ganhar algo para o Evangelho de Jesus. Quem aqui tem essa chamada de Deus na tua vida? Chegando em Planaltina, quando eu saí da JK, fui para Planaltina. Chegando em Planaltina, tinha um moço por nome Careca, homem bravo, valente. E eu gostaria de evangelizar. A gente ora e vai evangelizar. E um belo dia a irmã chegou em mim e falou assim: pastor Nelson, tem um moço por nome Careca e ele não quer que você evangelize aqui. Ele mandou te dizer que você vai evangelizar até chegar nele. Depois que chegar nele, tu não evangeliza mais ninguém. E eu virei para aquela irmã: você acredita no Careca ou você acredita em Jesus que é dono do Careca? Você acredita em Careca ou em Jesus que sabe quantas vezes tem dentro dele? Irmão, não é porque ele é muito bravo. Bravo é Jesus, minha filha, que mata na mão do inferno. Bravo é Jesus que venceu a morte no cavalo para comprar Careca pelo sangue e levar para o céu. Bravo é Jesus que quando chega a gente tem e tritou. Eu disse: eu vou evangelizar sim o Careca e depois eu vou evangelizar os outros. Peguei o solete, botei no bolso, convidei os obreiros, vamos para a rua. Um belo dia eu encontro com um Careca domingo de manhãzinho, sentado não era calçada, era chão, de short, sem camisa, com boné na cara. E ela disse: pastor, não passo por ele, não, isso aí é o Careca. Eu quero conversar com o Careca mesmo. Eu quero conversar com esse homem, porque Deus não chama covarde, Deus só chama homem de coragem. Se ele é homem de coragem, eu já tenho que olhar dentro do meu olho e saber que Deus só chama, não chama covarde, mas chama homem para fazer a vontade do Senhor. E aí quando eu cheguei, falei: bom dia, Careca. Ele levantou o boné e disse: ei, você falou para essa moça aqui que eu ia evangelizar até você, não foi? Eu falei: foi. Pois é, e aqui está o folheto que Jesus mandou te entregar. Estava assim: o cordeiro era cordeiro, mas hoje ele é leão da tribo de Judá. Aleluia. O versículo estava falando assim: ele veio como um cordeiro, mas ele hoje é o leão da tribo de Judá. Ele é cordeiro e é leão no meu instante. Entreguei para o Careca e disse: Careca, olha dentro do meu olho, que eu quero te mostrar o Deus que eu sirvo. Quando ele regalou os lábios, ele diz assim: Deus não chama covarde, e hoje ele mandou até a ti para te chamar, porque ele precisa de você na rua, evangelizando, dando vida para quem não tem. Ele diz: onde você vê? Eu falei: estou vindo da igreja. Ele diz: não sei o que está acontecendo, que as minhas pernas estão paralisadas. Ele disse assim: o Deus que eu sirvo paralisa a perna, paralisa o céu, paralisa tudo, para ouvir a palavra. Essa palavra, Careca, porque Deus precisa de você. Ouça a palavra, igreja, porque Deus precisa de você. Ouça a palavra, crente, porque Deus precisa de você. Ouve a palavra, mundo, porque Deus precisa do mundo também. Jesus tem poder para libertar América. Jesus tem poder para libertar matador, assassino. Jesus libertou Barrabás na cruz. Quando ele estava condenado, Jesus levou por você Barrabás e Barrabás puxava. Deixa com isso, pega com isso. Jesus tem poder para libertar sim. Pregamos a palavra. No outro dia, o Careca manda me dizer: fala para o pastor Nelson que hoje à noite ele não abre a igreja, porque vai ter um tiroteio terrível aí. Eu disse: o mesmo que veio, fala para Careca que ele manda nos bandidos dele, mas aqui na igreja quem manda é o Senhor Jesus. E aí a pessoa foi lá e falou para o Careca: maravilha. Falou para o Careca falou assim: pastor, sabe, eu estou querendo poupar ele, vai ter bala crivada para tudo é canto. Daí a pouco começamos o culto. Quando nós começou o culto, começou os tiros, e aquela irmãzinha fofoqueira, porque tem umas irmãs que não vigiam, fala demais, conversa demais, não acredita em Deus, leva em paz, é uma coisa terrível. Corria dentro da igreja: quieta aí, menina, Jesus está aqui. Eu estou com medo. Se tu está com medo, vai para fora, leva a bala na cara, porque aqui na porta para dentro não entra bala, não entra faca, não entra nada. Aqui só entra agora, aleluia, poder. E a irmãzinha ficou doida e fogo para tudo pegando. Você acredita que não pegou uma bala na porta da igreja? E daí a pouco passa a gente correndo, entrava na porta, saía na outra, desviando de bala e bala comendo em cima. Quando terminou o culto, nós fomos batizar com o Espírito Santo, renovado por Deus, cabeça, salvação, conversão de alma. Quando nós saímos, diz amém. Careca levou 4 tiros e está no hospital. Eu disse: Jesus, deu um encontro com ele bonito e nada conta. Deixa Deus te usar. A tua boca é santa, a tua boca é santa. Deixa Deus falar na tua boca. Chegamos lá no hospital. Careca estava lá com o pé para cá, uma perna para cá, um braço para cá, todo engraçado. Eu disse: oi, Careca, o que foi? Pastor,
pastor Nelson, mano, vamos tirar isso, estou quase morrendo. Eu disse, está cheio de moção. Ora por mim, pastor, porque se eu sair dessa, eu vou ser crente. Eu levantei minha mão e comecei a orar por ele. Jesus, aonde passar o chumbo, passa suas mãos tirando toda a noja do chumbo, todo o calor da prova, tira tudo, liberta ele e leva ele para tua casa. Passou uns dias, chega a careca lá, arrastando da perna, todo troncho, e chegou, sentou lá. Você estava, pastor? Pode, sentou lá. Daí a pouco, ela levanta, fez o labelo, careca levanta para a voz, Senhor Jesus, mas não continuou firme, foi para a droga de novo. Na outra semana levou mais 3 tiros, um pegou na perna, naquela artéria que sangue falando, tá careca de novo no hospital. Vai o irmão Nelson lá orar pro careca disse, pastor, o que está acontecendo comigo? Eu disse, para tu tomar vergonha na cara e converter, porque Jesus quer você na obra para fazer a obra do Senhor. Ela baixou, eita cachaça. Tem muita gente que gosta de querer ir de encontro com aqueles que pregam a verdade. Para de ir de encontro, quem está usando é Deus, do jeito que Deus quer, da maneira que Deus quer. A nossa mão tem 5 dedos, mas todos eles é desigual, mas Deus usa do mesmo jeito. Se você é usado em profecia de verdade, deixa Deus falar. Se é com a gente, deixa Deus usar com a gente. Mas é que nem eu como bomba, deixa Deus usar como bomba e explodir a cabeça de Satanás e ganhar essa alma para o reino do céu. Olha para o careca. Passando o dia. Tira notícia, o careca está na casa dele. Vamos lá, visitar a careca. Careca então, disse, pastor, eu chorei. Eu vou para a igreja. Entrar na igreja com o boné, sem camisa. Pastor, é desse jeito, não tem problema. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Aqui, só para encerrar aqui. Eu encontrei com um careca esse dia de paletó, gravata, Bíblia na mão, Bíblia em punho, assim, desse jeito que meu usa assim. E ele já sabe, pastor Nelson, quando você me veio pela primeira vez evangelizar, você colocou a espada do lado do coração e eu estava armado com 38. Mas quando eu cacei força, eu não tinha força. Cacei perna, eu não tinha perna. E eu vi, não foi você. Eu vi um monte de branco da tua vida que acabou as minhas forças. E eu vi você com a Bíblia em cima do peito. Eu pensei, esse homem é tão pistiado que ele escondeu o coração para me acertar ele na bala. Mas não foi assim não, pastor. Eu hoje estou carregando a Bíblia dentro do coração e por fora também impuro, para desmascarar Satanás e ganhar alma para o reino de Deus. Sabe por quê? Porque tem crente de coragem para pregar a palavra como Deus quer, da maneira que Deus quer. Se Deus te chamou para pregar a verdade, prega a verdade, se não é a palavra, deixa Deus usar você na terra. Acabe chamando Elias de perturbador. Irmão, vou falar uma coisa. Quem que não perturba está com defeito. Quem que não perturba e fora tem alguma coisa errada nele. Tem medo de demônio. Tem gente que corre de demônio na rega. Que correr de demônio o quê? Demônio que tem que fugir da presença de Deus. Se você está com a vida arrumada, demônio tem que se afastar. Se embora. Porque você está lá na mão de Deus e é usado pelo Todo-Poderoso. Elias então começa a desafiar os profetas de Baal. Elias então vai arrumar o altar. Diz: o altar está desconcertado. Deixa eu arrumar esse altar. Deixa eu arrumar esse altar. A Bíblia diz que Elias fez um desafio, arrumou o altar. E Elias invocou um Deus. Você sabe o nome dele? Deus de Abraão, Deus de Jacó, Deus de Isaac e Deus de Jacó. É o Deus de Israel, é o Deus dos crentes, é o Deus da igreja Assembleia de Deus, é o Deus que fez o céu e a terra, é o Deus que te formou no ventre da tua mãe, é o Deus que nós conhecemos, o Deus desconhecido pelo mundo, mas é conhecido pela igreja, pelos pastores e nas demais. Esses pastores e essas irmãs, quando bota a boca no pó, que nem está ali escrito, quando bota a boca no pó, a esperança vem, a esperança da família ser salva, a esperança do filho ser salvo, a esperança do marido ser salvo, a esperança da comunidade ser salva, é da boca do pó. Quando o crente está com a boca do pó, há esperança para a igreja. Quando nós estamos em santidade, em oração, há esperança de salvação, batismo do Espírito Santo, cura, milagre dentro da casa do Senhor. Quando nós estamos com a boca no pó, Deus está com a mão dele estendida sobre nós e dizendo: não toca aí não, porque aí tem fogo, aí tem autoridade, aí tem poder e aí tem presença. Ah, cachorro! Olha o que Moisés falou aqui. É Êxodo capítulo 3. Vamos ver o que aqui Moisés fez aqui quando ele viu o sinal.
Êxodo capítulo 3, versículo 1. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote Midian, levando o rebanho para o lado do ocidental, no deserto. Chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe um anjo do Senhor, numa chama de fogo, chama de fogo, do meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Versículo 3. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei esta grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que eles se voltavam para ver Deus, do meio da sarça a chamou e disse: Moisés, Moisés, aqui é ponto de exclamação, o último aqui. Moisés, ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que tu está é terra santa. Disse mais: eu sou Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar-lhe para Deus. Diz ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouviu o seu clamor por causa dos seus exaltores, conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra que emana leite e mel. E o lugar é do cananeu, do Eteu e do amorreu, do fariseu e do heveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até a mim. Também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Deixa eu te falar uma coisa: quando o homem vai conversar com Deus, Deus conversa com o homem. Foi lido aqui na introdução dessa palavra, desse culto, dizendo no livro de Jeremias, no capítulo 33, versículo 3: clama-me e responder-te-eis, anunciar as coisas grandes e firmes que tu não sabes. Porque estava mandando clamar a Deus. Jeremias estava clamando a Deus porque o povo estava em pecado. Moisés sobe para ver aquela sarça. De repente Deus desce numa sarça e vem através de fogo falando com Moisés. Moisés então inclina o rosto e começa a orar. Naquele momento o homem Moisés estava morrendo, estava declinando, dizendo assim: não aguento olhar para a face do Todo-Poderoso, eu tenho que descer. Quando o homem desce, Deus pega o homem e exalta ele. Quando o homem desce, Deus toma ele pela mão e diz assim: agora eu vou te levar naqueles que estão oprimindo meu povo, e tu vais ser o libertador deles. Como libertador tem aqui dentro da igreja para me ver? Só para me ver. Tem libertadores aqui, tem sim. Eu já ouvi a tua oração, e nas tuas mãos já ministra o poder para você ganhar alma para o reino do Senhor. Então, por gentileza, desta oração, conserta o altar. O tema da festa é o seguinte: vamos lá? Vamos lá? Buscando restauração diante do altar. Buscando restauração diante do altar. Quando o homem está buscando a restauração diante do altar, Deus está com a mão dele estendida, abençoa. Diz: não temas, eu estou contigo. Eu saí de casa e falei com Deus: se o Senhor estiver na minha vida, o Senhor vai falar comigo na hora que eu for pregar. Quer que você tenha essa intimidade com Deus? Tem? Tem sim, tem sim. Eu sei que tem. Eu sei que tem. Tem gente que tem tanta intimidade com Deus que vai dentro do carro e Deus fala no ouvido dele: vira à direita. E ele vira à direita. Por quê? Porque ele está andando com Deus na direção de Deus. Quando nós estamos com o altar arrumado, é assim: nós consertamos o altar, nós arrumamos o altar, então nós começamos a ouvir a voz de Deus. Eu não sei se vocês conhecem a Paraty que eu tinha, o pastor deve ter lembrado dela. Uma Paraty verde que eu comprei do pastor Jânio. Assim que eu comprei ela, bonitinha, uma gracinha. Então era um carro chocolzinho do pastor Deus. E eu vou dirigindo ela, e a voz bradou: vira à direita, vira à direita, vira à direita. Eu pensei duas vezes. Virei à direita, chegou o pneu. Quando eu virei aqui, só escutei a pancada. Bateu 3 carros um atrás do outro. Era a polícia correndo atrás de bandido. Mas Jesus, ele era dizimista. Quem é dizimista, Deus conserva. E Jesus está no negócio: vira à direita, senão seu carro vai se afundar. A traseira dele: deixa Deus te usar. Se mandar para a direita, vai para a direita. Se mandar para a esquerda, vai para a esquerda. Se mandar para
a gente vai ouvindo os hinos e a gente vai descuidando. É muito rebelde, é rebeldia. A 140 anos, não, 80, no máximo 120. Mas é 20, 140, Jesus falou assim: diminui a velocidade do carro, você morre. E eu já catei a marcha aqui, já passei para a quarta, e já dei uma brecada no freio. Jesus diminui mais, senão tu morre. Quando Jesus acabou de falar, apareceu uma carreta na minha frente, e eu já estava aqui no acostamento, e ela passou fazendo a ultrapassagem. Se não fosse Jesus, eu já tinha ido. Mas Jesus ainda quer que eu prego, ainda quer que Deus ainda quer que eu prego ele. Eu não deixo morrer, porque quem tem promessa não morre. E assim que Deus fala, se Deus está falando, eu digo nessa noite, por gentileza, deixa Deus falando, que eu ouvi nele. Ei, da cachorra, manai. Quem fala com Deus tem resposta do céu. Tem resposta aí? Tem? Tem um altar arrumado aqui? Tem um altar arrumado aqui? Tem sim. Elias era homem de Deus, e Acabe já se tu está perturbando Israel. Deixa eu te falar uma coisa: eu sou chamado de formada por boca de muitos. O exortador chegou, o santarrão chegou. Sou santo coisa nenhuma, santo é Jesus que me chamou. Eu não sou santarrão, santo é ele que mata e manda para o inferno, mas também é aquele que tira da morte e leva a vida. Ele é santo, seja santo em toda maneira de viver, porque ele é santo. Não vou voltar com nada para casa, vou entregar tudo que eu mandou aqui. Eu sei que eu estou falando aqui. Uma irmã chegou em mim e disse assim: pastor Nelson, eu não gosto de você. Eu falei: daí, não estou nem aí para você, que você gosta, não deixa de gostar. Sabe por quê? Tu não gosta porque tu não